Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. A partir do primeiro versículo. Eu quero destacar uma expressão nesse texto, para conversarmos um pouco essa noite sobre a tristeza. Tristeza à luz da Bíblia Sagrada, à luz da nossa fé. O Neemias usa uma expressão que mexeu com o meu coração. Ele disse: nunca antes estive triste diante do rei. Vamos destacar isso no capítulo 2, a partir do verso 1. Todos nós achamos? Se você notar alguém próximo a você sem Bíblia, partilhe, por favor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Você pode repetir essa expressão comigo? Eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e eu marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? Quando Neemias escreve este livro, foi pós o cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos. Quando a monarquia foi estabelecida em Israel, nós tivemos com o reino unido 3 grandes reis, 3 monarcas, a saber, Saul, Davi e Salomão. Cada um deles governou 40 anos, totalizando 120 anos de monarquia em Israel, com o povo unido, com as 12 tribos unidas. Acontece que quando Salomão morre, Roboão assume o trono. E como nós tratamos aqui na celebração da manhã, os maus conselhos podem ser muito penosos para nós. Roboão foi muito mal aconselhado. E ao invés de pegar mais leve com o povo, pegou mais pesado, o que causou a divisão do reino. Portanto, com o reino unificado, foram 120 anos de monarquia. Após Roboão, o povo de Deus não mais foi um reino unido, mas um reino dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. E você sabe muito bem que um reino dividido
uma casa dividida, uma igreja dividida, uma família dividida, um ambiente de trabalho dividido, um casamento dividido, é um terreno muito propício para cativeiros e para capturas. Desde então, o povo de Israel, o povo de Judá, tornaram-se alvos fáceis para povos inimigos. Dentre todos os povos que dominaram essa gente, destaca-se a Babilônia, que por 70 anos manteve o povo em cativeiro como escravo. Para sair desse cativeiro, Deus levanta alguns homens. Se você conhece bem a história do Antigo Testamento, o povo volta do cativeiro em 3 levas. Primeiro, com Zorobabel, para a reconstrução do templo. Segundo, com Esdras, para a reedificação da lei. E terceiro e último, com Neemias, personagem dessa noite, para a reconstrução dos muros. Zorobabel, Esdras e Neemias. Nós estamos no culto dessa noite observando o livro de Neemias. Quem é esse homem usado por Deus para uma das levas de retorno de um povo que vivia em cativeiro? Bem, Neemias era um homem temente a Deus e alcançou uma posição estratégica no palácio. O seu cargo era copeiro do rei. Se existisse naquele tempo concurso público, esse seria certamente um dos concursos públicos mais almejados pelos concurseiros. Porque ser copeiro do rei era prateleira de cima, era topo da pirâmide. Você tinha acesso ao palácio, você usufruía das regalias do palácio e você se assentava à mesa do rei. Você era o homem de confiança do rei. No caso em tela, o rei Artaxerxes. E esse copeiro, primeiro, deveria se apresentar de forma alegre, feliz diante do seu rei, sempre com alegria. E mais, ele precisava, e talvez por isso o salário fosse tão bom, porque seria aquilo que hoje um adicional de insalubridade, porque ele tinha que provar a comida antes do rei e provar a bebida antes do rei. Naquela época era muito comum casos de envenenamento na comida e da bebida dos reis para tomarem os tronos. Era muito comum que os inimigos, ao invés de pegarem armas para atacarem o palácio, conseguissem infiltrar alguém na equipe do rei para colocar um veneninho na comida, e o rei comia lá o veneninho, morria e um outro assumia o trono. E para resolver esse problema, criaram um cargo no aparato do Estado, o copeiro do rei. Aquele indivíduo maravilhoso, come antes, bebe antes, porque se estiver envenenado, quem vai morrer é o peão, com certeza, porque o rei continua no tabuleiro, porque o jogo só acaba quando o rei é derrubado, para quem é um bom entendedor de xadrez. Então essa era a função de Neemias, um homem de confiança do rei, que usufruía as benesses do palácio. Eu provo isso para você, a sua Bíblia com certeza está aberta. Diz o texto que no mês de Nissan, que é o primeiro mês do calendário daquele tempo e daquela região, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, o que Neemias fez? Diz o verso 1. Tem alguém aqui nessa noite? O que ele fez? Eu o tomei para oferecer e lhe dar. Essa era a função do rei, do copeiro do rei. Essa era a função do Neemias. Então ele tomou o vinho antes de entregar. Então tomou o vinho, esperou ali uns minutinhos, não caiu empacotado no chão para encontrar com o Nosso Senhor, entrega o vinho para o rei. O rei toma o vinho. Essa era a função. O rei gostava desse homem.
Todo mundo gosta de alguém que existe para viabilizar a sua vida e para facilitar a sua vida. Bem, só que o rei nota uma coisa naquele dia, que o semblante do Neemias estava abatido, triste, cabisbaixo. Isso não era comum. O Neemias entendia a sua função como uma vocação. Ele não estava ali a passeio. Ele sempre se apresentara diante do rei feliz. Mas naquele dia, o seu semblante estava caído. A tristeza que estava nele era tão poderosa que extrapolou os seus poros e tomou o seu semblante. E o rei notou a tristeza daquele homem. E o rei faz uma pergunta. Versículo 2. Por que está triste o teu rosto, se você não está doente? Bem, a expressão que eu quero destacar nessa noite, para encorajar o seu coração e para a luz das Escrituras Sagradas, aprendermos juntos a como lidar com a tristeza, eu nunca estive triste diante do rei. Num plano perfeito, todos nós estaríamos felizes aqui nessa noite, e eu sei que isso não é verdade. Muitas vezes eu já cheguei a esse púlpito triste, e por conta da minha função, não posso ficar embaixo sentado e pedir que outro pregue no meu lugar. No mundo perfeito, todos nós aqui na presença do rei, chegaríamos felizes. Mas o mundo não é perfeito. Nós chegamos aqui na presença do rei, às vezes tristes, decepcionados, cabisbaixos, angustiados, pelas mais diversas razões. Uma crise financeira, uma crise na saúde, uma crise familiar, uma decisão equivocada que alguém que você ama tomou, problemas das mais variadas ordens. O rei olha para o Neemias e diz algo interessante: você não está doente? Está triste por quê? Porque num primeiro momento, o rei pensa que a única coisa que pode nos fazer triste é uma doença, antes fosse. Aí o rei chega a uma segunda conclusão: essa sua tristeza só pode ser tristeza do coração, porque você está saudável. Então a gente fica triste quando adoece, a gente fica triste quando está saudável. A gente fica triste quando está tudo certo na vida. Nas minhas andanças por aí, eu conheço tanta gente bem-sucedida em todos os aspectos da vida, que moram na casa dos sonhos, que têm um emprego dos sonhos, que ganham fortunas, que têm acesso, que têm poder sob o ponto de vista humano, mas que só tem semblante triste, porque nem o dinheiro, nem o acesso, nem o poder, nem a conquista, nem a mansão conseguem preencher o buraco da tristeza. Então, no mundo ideal, considerando que uma celebração, um culto, um encontro da igreja é um encontro diante do trono do rei, nós deveríamos sempre nos apresentarmos diante dele felizes, mas não é assim que funciona. Não existe um elemento mágico nas portas da igreja que a gente passa e tem um surto de euforia e passa a ser feliz só porque entrou aqui. Às vezes, mesmo na presença do rei, a tristeza dá o tom no coração. O que que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, versículo 1. A tristeza precisa ser exceção e não regra. A tristeza precisa ser exceção e não regra. Quando ele diz no verso 1, eu nunca antes estive triste diante do rei, significa, essa é a primeira vez. A minha tristeza não é o
toda a minha vida. Eu estou triste hoje, porque o problema não é você ter um dia péssimo. O problema é que todos os seus dias sejam péssimos. O problema não é você ter uma crise depressiva. O problema é você enfrentar uma depressão 50, 60, 70 anos, sendo que existe fé, existe médico, existe psiquiatra, neurologista, remédio, terapia, oração, tudo. O problema não é um episódio de crise, uma fraqueza de força. O problema é uma vida toda de amargura. A tristeza para nós precisa ser uma exceção e não a regra. Deus, Jesus, o Espírito Santo, qualquer pessoa religiosa minimamente consciente, qualquer pessoa que não seja bitolada, não pode julgar você por estar triste. Tem dias que a gente está triste, derrubado, cabisbaixo, a pressão é muito grande, as notícias são angustiantes. As coisas que nos rodeiam sufocam a nossa alma, colocam nós na nossa garganta. Isso não é problema nenhum, o problema é ter a vida toda assim. A tristeza precisa ser uma exceção e não a regra. O problema não é um dia triste, uma semana triste, um mês triste. O problema é ter uma vida triste. Porque se é verdade que nós podemos entrar na presença do Rei tristes, é também verdade que quanto mais tempo na presença do Rei, a tristeza vai indo embora e nós somos preenchidos de alegria, porque o Rei nos enche de alegria. Aleluia! Em segundo lugar, a tristeza não pode ficar reprimida. Versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Você não está doente. Deve ser tristeza do coração. Então eu temi sobremaneira e lhe respondi. Pausa. Neemias toma uma decisão muito inteligente aqui. A decisão de não reprimir a sua tristeza, porque ele poderia ter dito assim: rei, não é nada não. Atenção, maridos e esposas. Ô minha mulher, o que está acontecendo que você está assim? Não é nada não. Isso não acontece na sua casa, né? Ô marido, o que está acontecendo? Não é nada não. O que está acontecendo com a gente? Não, não é nada não. Não é nada não. Não é nada não. Aí você vai insistir. Na hora que não é nada não, despeja um tsunami. Nas famílias normais, né? Porque tem família que não é normal. Todo mundo morto, só esqueceu de enterrar. Eu fiz um curso e eu aprendi que tem 2 tipos de casais: os que discutem e os que já morreram. E não necessariamente porque foram enterrados, é porque tem gente que está morta dentro de casa. Morreu já, entregou os pontos. Não liga para mais nada. Ele podia ter respondido para o rei assim: não é nada, senhor. Não é nada, não é problema nenhum. Não é problema nenhum. Sabe o que ele responde? Ele abre o jogo. Porque tristeza reprimida adoece. Tristeza reprimida faz mal ao coração e à alma. Tristeza reprimida gera consequências espirituais absolutamente angustiantes. Quando o rei pergunta: Neemias, o que está acontecendo? Ele diz: ô rei, é isso aqui que está acontecendo. Ele podia fazer-se de rogado, ele podia fazer a meia-culpa, ele podia ter vergonha do rei, ele podia ter medo de perder um emprego. Você não presta mais para a sua função, eu preciso de uma pessoa feliz aqui. Aliás, o que ele estava servindo para o rei? Vinho. Vinho é um símbolo veterotestamentário, isto é um símbolo do Velho Testamento de alegria. Ele estava servindo o símbolo de alegria para o rei, estando triste. Todos somos Neemias.
Quem nunca teve que promover a alegria do outro estando triste? Quem nunca teve que consolar precisando de consolo? Quem nunca teve que ajudar precisando de ajuda? Quem nunca teve que dar uma palavra de ânimo precisando de uma palavra de ânimo? Quem nunca teve que apoiar precisando de apoio? Ele está servindo o símbolo de alegria estando triste. Essa é a nossa vida. Às vezes você está arrebentado ou arrebentada e precisa dar conta da sua descendência, da sua casa. Somos todos Neemias. Somos todos servidores de alegria, enquanto por vezes o nosso coração está entristecido. Mas ele não se faz de rogado. O rei pergunta: você está triste por quê? Ele responde: eu estou triste por isso aqui, ó. A tristeza não pode ficar reprimida. Desabafe. Ele podia ter dito: não é nada, rei. Mas ele diz exatamente a razão de sua tristeza. Terceiro lugar, versículo 3. A tristeza pode ser pela dor do outro. A tristeza pode ser pela dor do outro. Versículo 3. E eu lhe respondi: viva o rei para sempre. É um bajulador. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Agora, o Neemias revela que a tristeza dele não tem absolutamente nada a ver com ele. Não. Ele dorme num aposento real, ele come da comida da mesa do rei, ele tem um alto salário, ele não tem problema financeiro, ele não tem problema de segurança. O único risco que ele corre na vida é um veneninho. A vida dele está tranquila. Ele não passa por problema financeiro, ele está saudável, ele está protegido, ele não é bobo, ele tem serviçais ao seu comando, então ele acompanha toda a cadeia de transmissão dos gêneros alimentícios. Ó, falei bonito, hein? Toda a cadeia de transmissão dos gêneros alimentícios, até chegar para servir ao rei, porque ele também não quer morrer, ele quer ficar vivo, ele não quer morrer, ele quer a vida. Uma coisa é você estar triste, outra coisa é querer morrer. E nesse momento, ele revela a razão da sua tristeza. Eu estou triste porque enquanto eu estou aqui, a cidade onde estão os túmulos de meus pais, isto é, Jerusalém, está destruída e pegando fogo. Eu estou aqui no conforto do palácio e os meus parentes estão sofrendo. Isso abateu a minha alma. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Que a vida seria muito mais fácil se nós apenas sofrêssemos pelas consequências dos nossos erros. Ai, como eu queria sofrer apenas pelos meus próprios erros. Já estaria de bom tamanho. Mas você sofre por consequência de erros que você não cometeu. É verdade, está na Bíblia. Comumente a teologia interpreta como a lei da semeadura, que tudo aquilo que você planta, você colhe. Mas é verdade também que você pode colher o que não plantou. É possível. Você pode colher o erro de um filho seu. Você pode colher um erro de um neto seu. A sua alma pode estar angustiada pela decisão mal tomada de um filho, de um neto, de um pai, de um marido, de uma esposa. Porque se nós sofrêssemos apenas por consequência dos nossos erros, vamos para frente. Todo mundo aqui nesse auditório é homem e mulher suficiente para encarar as consequências dos próprios erros. Mas a gente sofre ao revés das nossas ações, a gente sofre por erro dos outros. A gente sofre pelas disfuncionalidades de outras pessoas que batem violentamente contra a nossa vida. O Neemias está sofrendo não por ele.
O Neemias não está sofrendo porque a vida dele é ruim. O Neemias não está sofrendo porque está no cheque especial. O Neemias não está sofrendo porque atrasou um carnê. O Neemias não está sofrendo porque a sua empresa faliu. O Neemias não está sofrendo porque o seu plano quebrou, porque nada na minha vida dá certo. Pelo contrário, o Neemias está no topo da pirâmide. Neemias é um sujeito bem sucedido. O Neemias está sofrendo porque quando ele coloca a cabeça no travesseiro de pena de ganso, ele lembra que os seus parentes estão lá em Jerusalém, com porta pegando fogo, cativos, à beira da morte, com restrição de comida, com restrição de paz e com restrição de liberdade. Às vezes a nossa tristeza não é pela própria dor, é pela dor do outro. E aí eu te pergunto, meu irmão, quem aqui, nesse mundo que nós estamos vivendo, não fica triste? Tanta coisa acontecendo, tanta gente em penúria, tanta disfuncionalidade nas famílias, em tudo que se vê na sociedade, nos poderes, tanta coisa. Isso vai abatendo o nosso coração. Às vezes você não quer mais ligar uma televisão, ou acessar um telefone, porque lá vem notícia ruim. A pessoa diz assim, preciso falar com você, seu coração já gela, lá vem bomba. Lá vem mais problema, problema aqui, problema ali, problema acolá. Tristeza, tristeza pelas dores dos outros. Quarto lugar, repare comigo o verso 4. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. A tristeza não pode te impedir de orar. A tristeza não pode te impedir de orar. Diz o verso 4. Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então orei ao Deus dos céus. Triste, abatido, cabisbaixo, melancólico, com a mente deprimida, com a alma abatida, com a garganta engasgada, mas jamais deixando de se prostrar diante de Deus, mas jamais deixando de buscar a presença do Altíssimo, mas jamais se afastando do poder daquele que tem todos os mares na palma de suas mãos e a tempestade obedece à sua voz, e nós o conhecemos como o grande eu sou, aquele que tem poder para diluir qualquer tempestade, para atacar qualquer problema, para reaver qualquer instinto. Eu orei ao Senhor. A tristeza não pode te afastar de Deus. E é interessante que, se você tiver uma caneta, o final do verso 4 diz, então eu orei ao Deus dos céus, e o início do verso 5 diz, e eu disse ao rei. O rei olha para ele e diz assim, o que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Eu fico imaginando, se algum rei, ou se algum multimilionário, me procura e diz assim, o que eu posso fazer para aliviar a sua dor? Eu falo, ô querido, você tem tempo? Toma aqui uns boletos. Já pensou? Se um homem poderoso, se um monarca poderoso, te interpela aí pelas ruas da cidade, se alguém numa monarquia dessa europeia, vem tirar uns dias na Praia da Areia Preta, para tratar de artrite, e te encontra no calçadão, te para por um instante e diz, o que eu posso fazer por você? Você tem uma lista, filho. Lógico. Talvez quitar o seu carro, seu apartamento, resolver o caixa da empresa, deu um probleminha aí desde a pandemia, não recuperou.
resolver aí a vida estudantil do seu filho, juntar um dinheirinho para casar, uma lista. Não perder a oportunidade. Não diz aquela expressão antiga que tem cavalo arriado, que isso passa uma vez só? Então, se um multimilionário, se um monarca pergunta o que você quer, você responde na hora, antes que ele mude de ideia. Mas não é isso que Neemias faz. O rei diz: o que eu posso fazer por você? Mas antes de responder ao rei, ele fala com Deus. Orei a Deus e respondi ao rei, e não o contrário. Ele não diz: respondi ao rei e orei a Deus. Ele diz: orei a Deus e respondi ao rei, porque acima dos reis dessa terra está o nosso Deus. É Ele que tira os reis, é Ele que coloca os reis, Ele é o soberano. Vários impérios desse mundo já foram destronados e Deus continua resoluto no seu alto e sublime trono. Quem imaginava que o poderoso Império Romano, que foi dono de todo mundo conhecido naquela época, cujo expansionismo romano tomou conta de todo o globo conhecido, hoje ia se resumir a um país do tamanho do nosso estado? Porque os tronos vêm e vão, os impérios vêm e vão, os governantes vêm e vão, os governantes morrem, alguns demoram a morrer, mas no fundo, Deus continua no seu trono, resoluto e poderoso. Primeiro nós falamos com Ele, depois nós falamos com os homens. Primeiro com Deus, depois com os homens. Primeiro com o Senhor, depois com os homens. A tristeza não pode te impedir de orar. Fala com Deus. Fala com o Rei dos Reis. Fala com o Todo-Poderoso. Em último lugar, repare comigo o versículo 5. A tristeza não pode te paralisar. Não pode. E eu disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Eu quero ir para lá. Em outras palavras, rei, assim, eu não quero que o senhor resolva nada para mim. Me dá o ferramental, me dá um instrumento, me dá condições, que eu estou indo lá. Vamos para frente. Vamos para frente. O senhor libera os recursos? O senhor escreve uma cartinha lá para o pessoal do Eufrates, você me dá uma promissória aí para eu conseguir comprar madeira? O senhor libera aí um visto para o meu passaporte? Eu preciso entrar lá. Se o senhor viabilizar o meu caminho, eu vou, porque eu posso estar triste, mas não estou morto. A tristeza não pode te paralisar. O problema é que você não está triste. O problema é a sua tristeza te jogar num sofá e você não conseguir levantar dali. O problema não é você estar triste, o problema é a tristeza te transformar numa pessoa frustrada e prostrada e você não conseguir se erguer para resolver as demandas da vida. O problema não é você ficar triste, o problema é a sua tristeza te trancar num quarto e você não querer ver a luz do dia. O problema não é você ficar triste, é você achar que a sua vida acabou porque uma parte dela deu errado. O que vai nos diferenciar aqui, cada um tem a sua história, cada um aqui mora num lugar, cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui tem um sobrenome, cada um aqui tem um pensamento. O que vai nos diferenciar aqui é qual área da nossa vida já deu errado, mas todo mundo aqui já teve uma área da vida que deu errado. O que vai mudar é qual. Às vezes a área da sua vida que deu errado foi no casamento. Tem um monte de gente que o casamento aqui, louvado seja Deus, está intacto tem muitos anos.
Mas tem gente que tem um problema na área da vida que é a do dinheiro. Outra que é a da saúde, outra que é do emocional. Outra é porque a vida foi tomando uns contornos tão difíceis que se transformou numa pessoa difícil de lidar. Cada um tem um problema numa área. O que nos diferencia é qual área nós temos o problema, mas todo mundo aqui tem. Você vai me desculpar. Porque se você não tem problema em área nenhuma da sua vida, eu vou precisar amanhã escrever um texto, a nossa igreja vai entrar em grande audiência no país, porque achamos o anticristo. É o sujeito que está sem problema nenhum aqui dentro. É um resoluto. Veio aí para confundir o povo e enganar os eleitos. O anticristo. Todo mundo tem problema. O que vai diferenciar um do outro aqui é qual área você está enfrentando. Agora, o que a tristeza não pode fazer é te paralisar. O Neemias olha para o rei e diz assim: eu vou reedificar a cidade dos meus pais. Não precisa ser o senhor não, eu vou. É só o senhor me dar um instrumento. Eu não canso de dizer, a maioria das nossas orações são terceirizadoras de responsabilidade. Senhor, abençoa o meu casamento, Senhor, abençoa os meus filhos, Senhor, abençoa os meus negócios, Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa a sociedade, Senhor, abençoa o Brasil, Senhor, abençoa o mundo, Senhor, abençoa as plantas, Senhor, abençoa os bichinhos, Senhor, abençoe todo mundo. Não. Senhor, usa a minha vida para abençoar o casamento. Senhor, usa a minha vida para abençoar a igreja. Senhor, usa a minha vida para abençoar a sociedade. Me inclua no seu plano. Me inclua. Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fez obras extraordinárias. Deus fez. Ele é a fonte ativa. Ele é o ser do impulso criador. Mas Deus usa as mãos das pessoas. Então Neemias diz assim: a minha tristeza não vai me paralisar. O Senhor me arruma madeira, o Senhor me arruma uma cartinha para eu conseguir sair aqui do país e entrar lá em Judá, e eu estou indo resolver o problema da minha família. Eu só preciso de provisão e autorização. O Senhor pode continuar aqui sendo rei, se é um problema meu, eu mato no peito. É desse tipo de gente que Deus está procurando. Que diz, vamos resolver. Não vamos ficar caídos aqui não. Vamos para frente. Deus te reveste de coragem, de vigor, de ousadia e de ânimo. E vamos para frente. Louvado seja Deus. Bem, a tristeza, verso 1, precisa ser exceção e não regra. A tristeza, verso 2, não pode ficar reprimida. A tristeza, verso 3, pode ser pela dor do outro. A tristeza, verso 4, não pode te impedir de orar. E a tristeza, verso 5, não pode te paralisar. Dize ao povo de Israel que marche. Vamos para frente, meus irmãos. Eu concluo como comecei. Eu olho para o Neemias, ele está diante do Artaxerxes, o rei, e alguma coisa no coração dele diz assim: eu nunca estive antes triste diante do rei, mas hoje eu estou. Então eu vou apresentar a ele a minha causa, e ele vai me munir, ele vai me promover, ele vai me ungir, ele vai me fortalecer, para que as causas da minha tristeza sejam resolvidas para a glória de Deus. Me desculpe, antecipo o meu pedido de desculpas. Nós somos todos Neemias aqui nessa noite. Nós somos todos Neemias aqui, carecendo de uma audiência com o rei, para pedir ao rei orientação e provisão, para dar sequência à nossa vida, e para sermos abastecidos pelo poder dele. Eu não quero perguntar quem está triste aqui, até porque eu acredito que isso seja uma
exposição desnecessária. Tem vários tipos de tristeza. Mas talvez haja nessa noite gente que queira aproveitar que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores está aqui. O nome dele é Jesus. E dizer: Jesus, se revela a mim. Me dá uma orientação e me dá instrumentos para eu não ficar paralisado e para que eu siga. Porque às vezes a solução está diante dos seus olhos, mas só Deus pode clarear a sua vista. Ninguém além de Deus poderá fazê-lo. Esta igreja não poderá fazê-lo. Eu muito menos. Os seus amigos mais íntimos não poderão. Absolutamente ninguém poderá. Mas Deus pode. Se você entrega a sua causa diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, Ele não apenas te direcionará o que fazer, mas Ele te dará recursos para que você faça. Eu queria orar com você e por você. Tem uma canção que diz que eu nada temerei, porque eu sei que eu não estou sozinho. E não tem climão, não tem apelação emocional. Eu estou conversando com a sua razão aqui. O Rei dos Reis está aqui. E se, como Neemias, você quer entregar uma causa a esse rei, eu não sei qual causa é. Importa que Deus saiba. E você queira orar comigo dizendo: Senhor, está aqui a minha causa. Me mande o recurso e a provisão necessária, porque eu não vou ficar paralisado. Eu quero te convidar para um encontro com o rei e para depositar a sua causa, seja da área que for. Dá um passo de fé até o altar do Senhor e vamos encerrar o culto aqui.